Danilo Gentili revela em rede nacional de uma vez por todas a verdade que ninguém sabe sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Tudo o que está por baixo dos panos foi revelado. Ele falou sobre o impeachment do Moraes também. Porém, algumas pessoas tentam calar a boca dele ao vivo. Veja agora esse ocorrido dos bastidores ficcionais. As luzes do estúdio se acendiam pouco a pouco, revelando o cenário vibrante e as cores que se misturavam ao som abafado de conversas na plateia. O programa daquela noite prometia ser um dos mais comentados dos últimos tempos, não por causa de um convidado especial, mas porque o apresentador, Danilo Gentili, parecia ter chegado decidido a falar o que muitos evitavam. Sentado à sua mesa, ele mexia distraidamente em uma caneca de café, olhando para a câmera como quem está prestes a soltar algo que pode incomodar muita gente. O sorriso estava lá, mas era um sorriso de quem já sabe que vai cutucar feridas profundas. Eu fico impressionado com esse nosso país. Começou inclinando-se para a frente, com aquele tom irônico que só ele sabia usar. A gente tem um presidente que trata a política como se fosse um clube privado, uma primeira-dama que vive como se estivesse numa novela, e um Supremo que parece mais preocupado com piadas do que com criminosos de verdade. A plateia riu, mas alguns rostos mostravam aquele desconforto típico de quem sabe que a piada tem mais verdade do que parece. Danilo fez uma pausa, pegou um papel sobre a mesa e fingiu que estava lendo uma manchete. Gastos da Janja em viagens superam orçamento de programas sociais. E eu aqui pensando, será que a função de primeira-dama agora é ser influencer de luxo? O estúdio explodiu em risadas, e ele aproveitou para emendar. Enquanto isso, se você faz uma piada com o tema errado, corre o risco de tomar uma canetada. Não é mesmo, Léo Lins? Olhou para a câmera, como se estivesse falando diretamente com o humorista amigo, e completou. A nova Constituição brasileira deve ter um artigo secreto. Humor só é permitido se não incomodar quem está no poder. As câmeras captavam o jogo de expressões dele. Ora riso, ora indignação. Eu fico vendo gente falar: "Ah, mas o Bolsonaro também não é santo?" Verdade, não é. Mas pelo menos ele sentava na mesma mesa que o povo, comia pastel na feira, apertava a mão de quem chegava perto. Ele era aquele tipo de cara que, certo ou errado, ainda lembrava que existe gente de verdade vivendo fora de Brasília. Agora, parece que Brasília é uma bolha, e se você fura essa bolha, a pressão é tão grande que te jogam para fora do ar. O público ria, aplaudia, e alguns apenas observavam em silêncio. Danilo prosseguia, mais afiado a cada frase. Outro dia eu li que se você criticar certas figuras, pode acabar respondendo na justiça por atentar contra a democracia. Mas a democracia não era justamente sobre poder criticar? Ou será que democracia agora significa falar só o que eles deixam? A provocação ficou no ar, o eco das palavras quase se sobrepondo ao som das palmas. Ele se recostou na cadeira e, com um tom mais calmo, acrescentou: "Olha, eu não sou político, não tenho partido e já apanhei de todos os lados. Mas uma coisa eu aprendi. Quando todo mundo que pensa diferente começa a ser chamado de criminoso, é sinal de que alguma coisa está errada. E não é uma coisa pequena, não. É grave." A câmera fechou em seu rosto, o sorriso sumindo por alguns segundos. Era aquele momento em que a comédia dava lugar a algo mais sério. E o público percebia que, por trás das piadas, havia preocupação real. O nome de Alexandre de Moraes surgiu como quem não tem medo de citar diretamente. E aí, claro, temos nosso xerife, o homem que acorda de manhã, lê o Twitter e decide quem vai ficar de castigo hoje. Risos altos tomaram o estúdio, mas Danilo prosseguiu. Não estou dizendo que ele não trabalha. Trabalha muito. O problema é que parece que o foco dele não é prender bandido, é prender opinião. E aí, meus amigos, quando o juiz vira censor, a gente volta para um tempo que juramos nunca mais viver. A câmera mudou para a reação da plateia.
Uns riam alto, outros balançavam a cabeça concordando. Danilo se levantou da cadeira, andou até a frente do palco e continuou. Eu cresci acreditando que liberdade de expressão era um direito. Hoje eu vejo que é um privilégio, e privilégio que eles tiram quando querem. E se você acha que isso é exagero, pergunte para o Léo Lins. O cara fez uma piada. Só isso. Uma piada. E virou manchete como se fosse o vilão da novela. Enquanto isso, corrupto condenado dá entrevista como se fosse herói. Ele voltou para a mesa, olhou novamente para a caneca de café e sorriu de canto. Mas dizem por aí que mudanças estão vindo. Que em Brasília tem gente cochichando coisas que, se forem verdade, vão virar o jogo. Eu não sei se acredito, mas, confesso, eu adoraria ver certas máscaras caindo. O público reagiu com murmúrios, curioso para saber do que ele estava falando. Danilo finalizou a fala daquela noite com um tom que misturava sarcasmo e seriedade. No Brasil, meus amigos, a política é como um espetáculo de humor. Você ri, chora e, no final, percebe que quem escreve o roteiro nunca está no palco. E talvez seja por isso que eles têm tanto medo de quem está com o microfone na mão. O clima no estúdio ainda era de expectativa. As risadas da plateia diminuíram, substituídas por aquele silêncio curioso que surge quando todos sentem que algo mais sério está para ser dito. Danilo recostou-se na cadeira, girou lentamente o microfone em sua direção e, com um ar quase conspiratório, soltou. Agora, vocês já ouviram os boatos, né? A plateia se mexeu inquieta. E não? Então talvez eu esteja mais informado que vocês. Ou talvez seja só fofoca de Brasília, daquelas que a gente só descobre se foi verdade quando já é tarde demais. A câmera fechou no seu rosto, captando o brilho de provocação no olhar. Estão dizendo por aí que tem gente grande, muito grande, articulando o impeachment do nosso ilustríssimo Alexandre de Moraes. Um burburinho tomou conta do público. Calma, calma. Não sou eu que estou afirmando. Eu não sou jornal. Não tenho fontes oficiais com microfone. Só estou dizendo que, se for verdade, será a novela mais interessante dos últimos tempos. E se não for, bom, continua sendo um ótimo roteiro para quem escreve comédia. Danilo girou na cadeira, olhou para a banda e fez um gesto como quem pede uma trilha dramática. A música entrou, criando um ar de suspense quase teatral. Mas vamos pensar juntos. Por que será que um grupo de políticos resolveria mexer com um dos homens mais poderosos do país? Ele perguntou, como se realmente buscasse uma resposta. Seria porque estão cansados de ver decisões que parecem mais decretos imperiais do que atos de um juiz? Ou será que é tudo só uma luta por poder? E nós, aqui embaixo, continuamos apenas assistindo? Ele fez uma pausa calculada, observando as expressões na plateia, e então retomou. Eu, particularmente, não boto minha mão no fogo por ninguém em Brasília. Mas eu boto minha boca no microfone para dizer o que penso, e se eles não gostam, paciência. O tom provocador voltou a dominar sua voz. Agora, imagina só, o homem que hoje decide quem pode falar e quem deve ficar quieto, de repente tendo que ouvir "O senhor está afastado de suas funções". Que cena, hein? Eu até pagaria ingresso para assistir. A câmera cortou para alguns rostos na plateia, alguns rindo, outros balançando a cabeça como quem pensa, isso nunca vai acontecer. Danilo percebeu e atacou. Ah, vocês acham impossível? Eu já vi presidente cair, ministro ser preso, partido sumir do mapa. Aqui no Brasil, meus amigos, não existe impossível. Existe só o ainda não aconteceu. A frase arrancou aplausos, e ele aproveitou para emendar. Mas claro, é aí que mora o perigo, porque quando mexem nesse tipo de peça no tabuleiro, ninguém sabe qual vai ser a próxima jogada. E se a próxima for contra você? Danilo então fez uma ligação direta com o caso do Léo Lins. Eu fico pensando, se um humorista pode ser silenciado por uma piada, o que será que acontece com um político que resolve peitar o STF?
O silêncio foi quase total. Será que ele ganha uma medalha de coragem? Ou será que, na manhã seguinte, tem uma busca e apreensão no café da manhã? A ironia cortante fez a plateia rir, mas com aquele riso nervoso de quem sabe que existe um fundo de verdade. Ele se inclinou sobre a mesa, apoiando os cotovelos e olhando fixamente para a câmera. E não me entendam mal. Eu não sou daqueles que acham que o Brasil vai se resolver derrubando um ou outro, porque o problema, no fundo, é que a gente vive trocando as peças, mas mantém o mesmo tabuleiro. E esse tabuleiro está torto. Deu um gole no café e completou. Talvez por isso eles queiram tanto controlar quem fala sobre ele. A banda fez um som breve, quase como um comentário musical, e Danilo sorriu. Vocês já repararam que quem mais grita democracia é quem menos suporta ser questionado? É incrível. O sujeito passa a vida falando sobre liberdade, mas, quando chega ao poder, começa a achar que liberdade é só para quem concorda com ele. A frase foi recebida com aplausos mais intensos, e ele aproveitou para avançar no raciocínio. É como se o Brasil tivesse virado um grande show de stand-up, só que com piadas aprovadas pelo governo. Ele retomou o tom mais leve, mas sem perder a acidez. Agora, se essa história de impeachment do Moraes for verdade, preparem-se. Vai ter gritaria, vai ter choro, vai ter discurso inflamado. E no final, pode ser que não mude nada. Ou pode ser que mude tudo. Fez um gesto amplo com as mãos, reforçando o drama. Eu, como bom comediante, vou estar aqui, de camarote, assistindo. E claro, comentando cada capítulo. Antes de encerrar o bloco, Danilo lançou mais uma de suas provocações calculadas. E digo mais, se esse tal movimento realmente existir, vocês vão ver gente que hoje se diz aliada do Alexandre, fingindo que nunca nem apertou a mão dele. Porque política é assim. Quando o vento muda, até bandeira de partido vira guarda-chuva. A plateia caiu na risada, mas a mensagem estava dada. A câmera fez um close final no rosto de Danilo, que falou num tom mais baixo, quase como um segredo. No Brasil, não existem coincidências, só coisas que ainda não foram explicadas. O silêncio que se seguiu à última frase de Danilo era quase palpável. Ele olhava para o público, medindo as reações, e parecia se divertir com o desconforto. Então, com aquele jeito de quem está prestes a contar algo que não deveria, ele se inclinou para a frente, apoiou os braços na mesa e disse: Eu não costumo compartilhar fofoca sem graça. E essa é daquelas que, se for mentira, já é boa demais para não contar. Mas, se for verdade, fez uma pausa dramática. Bess, vai ter muito político comprando passagem só de ida para fora do Brasil. A plateia riu, mas as expressões mostravam ansiedade. Danilo baixou o tom de voz, criando intimidade com todos no estúdio. Ontem à noite, recebi uma mensagem de alguém que, vamos dizer, não é exatamente um fã do meu programa, mas que assiste mesmo assim. Um sorriso de canto surgiu. Essa pessoa, que eu obviamente não vou identificar, disse que nos bastidores de Brasília a conversa já não é mais se Alexandre de Moraes vai ser questionado, e sim quando. E o motivo? Danilo fez uma pausa proposital, olhando para a câmera como quem quer aumentar o suspense. Dinheiro. Sempre é dinheiro. Ele girou a caneca entre as mãos, como se estivesse decidindo se deveria continuar. Não é corrupção no sentido clássico, daqueles casos de malas de dinheiro correndo por aí. É mais sofisticado. É influência, contratos, decisões que favorecem grupos específicos. E segundo essa fonte, tem gente no Congresso juntando documentos, gravações, tudo, esperando a hora certa para jogar no ventilador. O som de murmúrios aumentou na plateia. Agora, vocês podem achar que eu estou inventando. E quem sabe? Talvez eu esteja mesmo. Deu um sorriso malicioso. Mas se daqui a alguns meses isso virar manchete, lembrem que ouviram aqui primeiro. Danilo se recostou na cadeira, deixando o silêncio trabalhar por ele. E depois retomou. Isso me lembra muito o caso do Léo Lins.
A plateia reagiu com risos e aplausos, já esperando o que viria. Porque quando um sistema se sente ameaçado, a primeira reação é calar quem fala o que não convém. Com o Léo foi uma piada, comigo é um comentário. Com um político pode ser uma investigação inventada. E a gente sabe como isso funciona. Ele se levantou e começou a andar pelo palco, como um palestrante diante de um público hipnotizado. Eu não estou defendendo santo nenhum, nem acusando com provas na mão. Eu estou dizendo que no Brasil, as coisas nunca são o que parecem. Quando você acha que o herói está salvando o dia, às vezes ele só está tirando a atenção de um roubo muito maior acontecendo atrás do palco. A câmera acompanhava cada passo dele. E se essa história que me contaram for verdadeira, se realmente existe um movimento para tirar morais do jogo, a briga vai ser feia. Porque não é só sobre um ministro, é sobre quem vai assumir o lugar dele. E meus amigos, o poder é como o microfone, ninguém quer largar. A frase arrancou aplausos e ele esperou até que o barulho diminuísse para continuar. E no fim das contas, vocês sabem, o povo vai continuar pagando o ingresso para assistir a essa peça de teatro chamada Política Brasileira. Ele fez sinal para a banda, que respondeu com um acorde grave, reforçando o clima. Agora, tem um detalhe nessa história toda que pouca gente comenta. Voltou a sentar-se, olhando diretamente para a câmera. As mesmas pessoas que hoje se dizem indignadas com o Moraes são as que, há poucos anos, batiam palma para ele. E isso, meus amigos, é o mais puro retrato de Brasília. Alianças que duram até o próximo cafezinho. Danilo respirou fundo, como quem pondera, e disse: "Eu vou ser honesto. Parte de mim acha que nada vai mudar. Outra parte acha que, se mudarem essa peça do tabuleiro, o jogo pode sair do controle. Porque toda vez que mexem na engrenagem, tem faísca. E, quando a faísca acende no lugar errado, o incêndio não é pequeno." A câmera captou o semblante sério, sem um traço de ironia. Ele então voltou a falar sobre liberdade, fechando o raciocínio com mais uma provocação. O que me preocupa é o padrão. Se um humorista é perseguido por fazer uma piada, imagina o que podem fazer com alguém que tem poder de verdade. Fez uma pausa breve, levantou as sobrancelhas e arrematou. A diferença é que, no caso do político, não dá nem para contar como piada. O público reagiu com um riso misturado a aplausos, e Danilo, com um sorriso discreto, disse: "A história continua. E eu prometo que, se essa novela tiver novos capítulos, eu vou estar aqui para comentar. Porque, no fundo, todo brasileiro já entendeu. A gente não vive num país, a gente vive num enredo." Ele olhou para o relógio, fez uma pausa dramática e, com um tom quase conspiratório, completou: "E no próximo bloco, talvez eu conte uma coisinha que ouvi sobre o que realmente pode acontecer se essa história avançar." As luzes diminuíram lentamente, enquanto o som da banda preenchia o estúdio, deixando a promessa no ar. Quando as luzes voltaram, a câmera mostrou Danilo em pé, no centro do palco, segurando o microfone sem a mesa como intermediária. O tom havia mudado. Não havia mais aquela sequência constante de piadas. Agora, cada palavra carregava um peso maior, como se ele estivesse prestes a tirar a máscara do comediante e falar como cidadão. A plateia estava silenciosa, quase contida, como quem percebe que o momento deixou de ser entretenimento para se tornar algo mais profundo. "Sabe", começou ele, caminhando lentamente, "eu passo a vida fazendo piada. É o meu trabalho. É o que eu amo fazer. Mas também é, muitas vezes, a minha forma de me proteger. Porque quando a realidade é dura demais, a gente coloca um pouco de humor para conseguir suportar. Só que, ultimamente, nem isso tem sido permitido." Fez uma pausa e olhou diretamente para uma das câmeras. "Estamos vivendo uma época em que incomodar virou crime. E se você incomoda as pessoas certas, elas têm o poder de calar você." Ele andou mais alguns passos, olhando para as pessoas nas primeiras fileiras. "Eu não falo só por mim.
Eu falo por todo mundo que já se sentiu obrigado a ficar quieto para não perder o emprego, para não ser cancelado, para não ter a vida virada do avesso. Porque a verdade é que a liberdade não é tirada de uma vez. Ela vai sendo arrancada aos pedaços, até que um dia você percebe que não sobrou nada. A câmera se aproximou lentamente enquanto ele falava, captando a seriedade em seu rosto. E é por isso que eu falei tudo o que falei hoje. Não é porque eu tenho um lado político. Não é porque eu quero derrubar A ou B. É porque, como cidadão, eu tenho o dever de dizer que o que está acontecendo não é normal. Olhou para a plateia, que o observava com atenção. E se a gente continuar aceitando como se fosse normal, então nós também estamos escolhendo viver assim. Danilo parou, respirou fundo e então retomou, com voz mais firme. Talvez essa história de impeachment não passe de conversa de bastidor. Talvez não aconteça nada. Mas, se acontecer, não é sobre comemorar ou lamentar. É sobre entender o que vem depois. Porque Brasília não trabalha para nós. Brasília trabalha para Brasília. E qualquer mudança de peça no tabuleiro só vai fazer sentido se quem está do lado de cá aprender a cobrar e a não esquecer. O som de um piano começou ao fundo, suave, quase imperceptível. Ele continuou. Vocês sabem o que me assusta? É ver que a gente já se acostumou a ter medo. Medo de falar, medo de pensar alto, medo de ser mal interpretado. Isso não é liberdade. Isso é viver com coleira. E no dia em que você começa a achar que a coleira é confortável, é porque já te ensinaram a gostar da prisão. O público reagiu com um murmúrio baixo, alguns balançando a cabeça em concordância. Ele então se voltou novamente para a câmera principal, falando de forma direta, como se conversasse com quem estava em casa. Eu aprendi que a comédia é um termômetro da liberdade. Quando o comediante tem medo de fazer piada, é porque o país já perdeu a coragem de ouvir a verdade. E quando um humorista vira alvo mais rápido do que um corrupto, isso não é coincidência. Isso é sintoma. Danilo fez uma breve pausa, olhou para a plateia e, com um leve sorriso, disse: E é por isso que, goste você de mim ou não, o que eu falei hoje não é sobre mim. É sobre nós. Porque amanhã pode não ser mais o Léo Lins, pode não ser mais o Danilo Gentili, pode ser você, pode ser alguém que você ama. As palavras pairaram no ar como um aviso. O piano ficou mais intenso, criando um clima quase de cena final de filme. Então, eu peço que vocês não se calem. Não deixem que a nossa liberdade seja reduzida a um papel bonito pendurado na parede, enquanto na prática ela já não existe. Façam barulho, riam do que quiserem, critiquem quem quiserem, porque no dia em que a gente parar de rir, eles terão vencido. E acreditem, eles não querem que a gente ria. Um aplauso espontâneo começou, crescendo a cada segundo, até tomar todo o estúdio. Ele respirou fundo, esperou o público acalmar e finalizou com uma voz mais suave. Talvez eu esteja errado. Talvez nada disso seja tão grave assim, mas prefiro errar falando do que errar me calando. Porque, no fim, a única censura que ninguém pode nos impor é aquela que a gente mesmo se recusa a aceitar. Uma última pausa. E se um dia isso tudo mudar, não vai ser porque um político fez um discurso bonito, vai ser porque o povo finalmente decidiu não aceitar mais o silêncio. O piano cessou, e Danilo olhou para a câmera com um semblante sério e firme. Era o momento de falar diretamente ao público que acompanhava de casa, sem cortes, sem rodeios, com aquela sinceridade que não se vê todos os dias na TV. Se essa história de hoje mexeu com você de alguma forma, se fez você pensar, se fez você perceber que alguma coisa está errada e precisa mudar, então não deixe isso passar como se fosse só mais um vídeo. Clique no curtir, inscreva-se no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Aqui, nós não contamos histórias para agradar. Nós contamos para provocar, para fazer pensar, para mostrar que, por trás de cada manchete,
Existe uma verdade que poucos têm coragem de dizer. E se você acredita que vale a pena manter esse espaço vivo, participe. O seu gesto faz diferença. Porque, no final, a liberdade só sobrevive quando a gente decide lutar por ela. A câmera manteve o close. Danilo não disse mais nada. Apenas sustentou o olhar firme, como quem deixa ao espectador a responsabilidade de decidir de que lado da história vai ficar. As luzes do estúdio se apagaram lentamente e o som da banda encerrou com uma nota longa e grave, marcando o ponto final de uma noite que certamente ficaria na memória de quem assistiu.